Ai, que bom te ter aqui na nossa aula número 10. Eu já quero confessar que eu já tô com saudade. Nem comecei a gravar a aula e eu já tô sentindo assim, olha, pensando no apego que eu tô com isso, gente. Mas vamos lá, vamos para esse conteúdo que hoje o tema é importante. Esse tema de hoje é depois do diagnóstico, como mobilizar auxílio. Por que eu escolhi esse tema? Por que eu acho ele relevante? É, eu acho que é muito importante a gente ter todo o apoio que a gente puder ter. E é muito importante a gente saber conversar com as pessoas para obter esse apoio que a gente vai precisar ao longo dessa nossa jornada, né? Seja em busca do diagnóstico dos tiques, seja em busca de um bom tratamento, de uma outra visão de mundo, né? O diagnóstico de Tourette, ele muda muitas coisas na família, né? Ele traz um novo olhar, né, para a família. Ele sacode ali aqueles relacionamentos. Então eu separei aqui 3 pontos principais que eu acredito que a gente tem que abordar sobre de quem a gente vai mobilizar auxílio, né? Primeiro, o parceiro, depois a sua própria família e por último, e não menos importante, a escola, né? Quando você for conversar com seu parceiro, existem duas situações que podem acontecer. Bom, a situação número 1 é o seu parceiro não tem tiques. Essa, para mim, é a melhor situação possível. Por quê? É mais tranquilo. A busca, né, em torno dessa questão, ela é conjunta, né? A busca de um tratamento legal, a busca de lidar com isso de uma forma legal, ela é comum, né? E também nessa situação existe a possibilidade de você mesma ter tiques, de você ser a pessoa, o pai, que tem também essa predisposição genética, que pode ter desenvolvido tiques também. Se for esse o caso, eu convido você a voltar na nossa aula anterior e analisar os seus sentimentos. Saber como que você está em relação a isso. Eu sei que pode rolar um sentimento um pouco negativo, então eu te convido a fazer essa autoanálise, né? Porque é importante você ter clareza em relação ao que você sente para você não transferir isso para a criança, tá? Agora, isso com muita delicadeza, com muita gentileza com você mesma, tá? Faça essa análise, porque a partir disso você pode também descascar, né, vários sentimentos que você talvez não tenha analisado, e é importante que você tenha isso muito bem resolvido para você passar a positividade, né, para frente. E busque ajuda, tá? Se precisar, lembra sempre de buscar auxílio. Isso é muito, muito importante. Outra situação diferente é quando o seu parceiro, quando o seu companheiro é que tem os tiques, né? Eu digo que essa situação, que é a nossa situação aqui em casa, né? O pai da Manu também tem tiques, e isso pode levantar muitos questionamentos, né? Muitos questionamentos. Pode levar a culpa, né? O seu parceiro sentir que você está culpando ele, ou ele mesmo se sentir culpado desses sintomas. E, gente, culpa é uma coisa que não serve para rigorosamente nada. Nada. Pensa nisso. É uma coisa que vale muito a pena você deixar para trás, né? Não existe benefício nenhum que vem de culpa, né? Inclusive, ele só serve para atrapalhar a nossa evolução. Porque quando você se sente culpado e o coitadinho, o que acontece com a criança? Né? Fica ali sem a atenção que ela precisava ter. Então, vamos deixar isso de lado, vamos aprender a lidar com isso, a resolver isso de uma forma positiva, porque sem isso a gente não consegue olhar para a nossa criança, tá? Outra coisa também que isso pode levantar muitas memórias negativas. Talvez alguns momentos de bullying, de zoação, alguns momentos tristes em família. Isso pode levantar essas memórias, ou seja, levantar uma poeira que estava assentada já tinha muito tempo. É como se você viesse com um espanador esparramando essa poeira para todo lado. Então, é muito importante estar atento a isso, né? Quando também você for conversar com o parceiro, talvez ele não queira falar sobre o assunto. Talvez seja uma coisa tão difícil que esse assunto está bloqueado, tá? E esse assunto também pode levar a algum sentimento de rejeição. Talvez o seu parceiro pense assim: ah, bom, quando o tique era comigo não tinha problema, agora quando o tique é com a criança, então agora existe um problema quando é com o meu filho. Né? Então quer dizer que
existe também uma negatividade em relação a mim que eu não estava sentindo. Então é muito importante você saber abordar isso com carinho, com gentileza, no tempo adequado, no tempo certo. Dê um tempo para aquela situação se estabelecer, aborde com cuidado e com amor, espere um momento adequado para você, tá? E adequado também para o seu parceiro. Por quê? Porque é muito importante a gente estar com o coração aberto, com o peito aberto, para a gente discutir, com esse diálogo aberto, né? Por quê? Porque isso divide o peso da caminhada. Se você ou seu parceiro estão completamente fechados e não querem falar nesse assunto, sobra para outra pessoa o peso integral de ter que decidir tudo, de ter que saber o que vai fazer, quais vão ser as medidas terapêuticas que a gente vai tomar. Então, assim, isso atrai um peso negativo, esse diálogo fechado. Então, vamos manter o diálogo sempre aberto. Porque mantendo o diálogo aberto, a gente divide o peso. Cada hora um carrega um pedacinho. Né? Isso não ajuda ninguém a gente ficar apontando o dedo ou dizer quem é culpado e quem não é. Né? E vamos evitar o caminho também, e aí eu falo muito com mães, porque essa é uma tendência muito forte que eu pelo menos tenho, de querer ser aquela que sabe tudo do assunto, aquela que manja tudo e que acaba excluindo o outro da decisão sobre que tratamentos fazer, sobre como lidar com a situação. Então eu te convido a manter o diálogo aberto, e isso é uma coisa extremamente difícil, exige muita sensibilidade. No meu caso, o que ajudou foi dar tempo ao tempo, esperar essa notícia ser digerida, e só depois de alguns meses, gente, sério mesmo, foram meses, de tentar conversar, tentar trazer uma leveza, tentar... Nossa, você viu, Manu? Você tem isso aí igual o papai. Ah, o papai também. Agora o papai tá imitando o seu tique. Olha lá, ele tá imitando o tique seu. E trazer um pouco de risada, um pouco de leveza. Então foi um trabalho assim de muitos meses conseguir penetrar nessa camada de dor, nessa camada de memórias antigas, nessa camada de sentimento de rejeição, para a gente poder conversar e decidir o que é melhor para nossa criança, tá? Então eu te convido a fazer isso. Eu sei que é um trabalho delicado, mas que vale muito a pena. Agora, em relação à família, né? Como a gente pode angariar apoio junto à família? Bom, eu quero contar para você que eu tive uma experiência muito negativa com uma amiga muito querida, né? Porque eu recebi de cara o julgamento. Né? Existem famílias e amigos que são muito julgadores, que quando acontece da gente receber um diagnóstico desse, a primeira coisa que fazem é apontar o dedinho. Ah, mas você também. Ah, mas você é responsável. E isso, gente, é uma coisa que pode nos demolir. Pode nos demolir. Depois que, quando o Mariano nasceu, meu filho caçula, que foi o que deu início, né, que foi o gatilho, caiu um brinco aqui, foi o gatilho dos sintomas, né, no caso da Manuela, eu recebi uma visita de uma amiga e comentei com ela, essa minha amiga é psicóloga, e eu comentei com ela, falei assim, olha, que bom que você veio, tô precisando tanto desabafar e tal, e contei pra ela, né, o que tinha acontecido, olha, comecei a perceber uns tiques na Manu, e a primeira coisa que ela me falou foi assim, Lígia, mas também você levou a Manu pra sala de parto, isso traumatizou ela não devia estar lá. Pra quem não sabe, eu tive um parto natural hospitalar, né, o trabalho de parto começou em casa, quando eu já estava com 7, mais ou menos, de dilatação, a gente foi pro hospital, e chegando lá, mais algumas horas de trabalho de parto, e nasceu o Mariano, e a Manu estava presente nesse momento. É um momento muito lindo, gente. Eu queria muito que ela passasse por isso comigo. Foi um parto relativamente tranquilo, não foi aquele parto de grito e choro e aquela coisa toda. É claro que tem aqueles momentos de tensão, né? Mas eu queria que ela soubesse da chegada dele, de como é. Enfim, era uma escolha nossa, né? E essa amiga falou, você levou sua filha para a sala de parto, você traumatizou ela, por isso que ela ficou com esses tiques aí, você que provocou isso. E na época, isso doeu tanto, tanto, eu lembro de ter chorado dias depois que ela me falou isso. E só depois de muito estudar, de muito saber, é que eu fui me tocar da ignorância dela sobre o tema. Não ignorância assim, uma ignorante, né? Não, uma pessoa
que eu adoro, inclusive, mas assim, que ela era uma pessoa ignorante no assunto, ela não sabia que a questão genética, ela também se impõe, né? E que se não fosse nesse momento do nascimento do irmão, seria em qualquer outro momento. Seria no momento de uma troca de escola, de término do primeiro namoro, ou na fase que vem a menstruação, ou enfim, numa mudança de cidade, que foi o que acabou acontecendo, né? Nós nos mudamos pouco tempo depois de estado, inclusive. Então, assim, como a gente já tinha a carga genética ali presente, o gatilho era uma questão de tempo, né? Não era uma coisa assim determinante aquilo, mas para ela que não conhecia isso, a primeira coisa que ela fez foi emitir o julgamento. E eu acredito que muitas famílias, por falta de conhecimento mesmo, acabam proferindo esses julgamentos. Então, como que a gente conversa? Como que a gente convence essas pessoas a nos ajudarem, né? A nos ajudarem assim, convivendo, né, melhor com isso. A resposta que eu tenho para isso é falar de forma natural, falar de forma sem rodeios, sem segredinhos. E mesmo que você não tenha ainda um diagnóstico para falar, né? Olha, sabe o que é esses tics? É isso, é porque é uma síndrome chamada síndrome de Tourette que provoca isso, isso e aquilo. Mas mesmo que você ainda não tenha o diagnóstico para explicar para as pessoas o que você pode pedir para a pessoa ajudar você a observar os sintomas. Foi o que eu fiz com a minha família. Né? Todo mundo tava assim, ai, para de procurar doença na criança. Não, a Manu tá normal, eu não vejo nada, eu não tô percebendo nada. É claro, a criança, ela, muitas vezes pode variar a presença dos tics dependendo do ambiente que ela está, né? Então, o que que eu fiz? Eu pedi ajuda para minha família. Eu falei, olha, gente, é o seguinte, a Manu está fazendo alguns tics, eu preciso de ajuda, preciso que vocês me ajudem a observar, não fiquem rindo, nem zoando, nem imitando, né? Me ajudem a tratar isso de uma forma normal com ela e isso trouxe eles para mais perto de mim. Quer dizer, eu ter pedido ajuda, mesmo sendo uma coisa, uma ajudinha assim formal, isso nos ajudou muito a superar isso, né? Fechar os olhos, falar, não, vamos guardar aqui só pra gente aqui em casa, depois a gente vê o que fala com tio, com tia, é a pior forma de lidar, porque evita que apareça alguém capaz de ajudar. Torna ineficaz o auxílio das outras pessoas, né? Fechar os olhos nos impede de ver a questão de uma forma eficaz, de resolver de uma forma eficaz, né? E eu sei que existe por trás desse sentimento, dessa reação natural e amorosa de não é nada e tal, existe uma pequena raiz de capacitismo, que é o que a gente abordou num conteúdo anterior, né, que é realmente esse medo do diferente, esse preconceito contra aquilo que traz uma diminuição aos olhos das pessoas em relação à normalidade, né? As pessoas não vão admitir isso, mas a gente não precisa que elas admitam, a gente só precisa reconhecer que a gente vive numa sociedade que mede o valor das pessoas por uma régua de normalidade muito estrita, muito fechada, né? E cabe a nós falarmos abertamente sobre isso para podermos superar. Sem falar, a gente não consegue superar. A respeito dos tiques na escola, como é que a gente aborda essa questão para a gente também conseguir esse apoio? Eu tive uma experiência muito positiva na escola que a Manu está e eu acho importante a gente esclarecer a escola, até porque a escola, quando a criança está na escola, ela se comporta de forma diferente do que ela está em casa. Então, é relevante, sim, a gente analisar e acompanhar como que está esse comportamento na escola, né? Como que a gente fez? A gente foi até a escola, marcamos primeiramente uma reunião com a professora e com a coordenadora, sem a presença da Manu, onde a gente pôde explicar. Foi basicamente uma mini aula mesmo, tá? Eu tô dizendo que foi isso que a gente fez. A gente sentou, explicou, olha, foram 2 reuniões. Uma antes do diagnóstico, né, onde a gente estava pedindo para elas nos ajudarem a observar aqueles sintomas, e outra depois do diagnóstico, onde a gente realmente confirmou aquela suspeita que a gente tinha, né? E foi uma reunião muito rica. Eu senti que a escola entendeu aquela necessidade. Por parte da coordenação, eles inclusive pesquisaram sobre a Tourette, mandaram no e-mail dos professores. Isso foi tema de um conteúdo didático de preparação que eles fizeram com os professores, então isso foi muito bom.
Você pode também aproveitar essa ocasião para perguntar como é que está o comportamento em relação ao TDAH e ao TOC. É muito importante você estar atento também a essas comorbidades, né? E muitas vezes a gente percebe que, eu também percebi isso, que a professora só vai reparar os tiques depois que a gente fala que eles estão lá. Né? Se for, ainda mais se forem leves, claro que se forem tiques mais severos, vão ser percebidos, né, de imediato, mas se os sintomas são leves, só vão ser percebidos se você for lá e falar, né? É muito importante isso. E não tenha medo de estigmatizar, tá? Não tenha medo, isso era uma pressão que a gente tinha, assim, será que agora ela vai ser tratada como, a pessoa que tem tique, será que ela vão colocar ela no cantinho, né? Tipo, vai ser colocada de escanteio? Não tenha esse medo. A escola é o lugar do aprendizado, né? E a gente tem que estar, inclusive, numa escola que acolha de forma adequada. Inclusive, se você... Isso é uma coisa determinante para mim, que minha filha esteja numa escola onde eles sabem lidar, onde eles são capazes de abraçar a condição que ela tem. Isso é muito importante. Até porque a Tourette não é uma condição tão comum assim. Eu não posso exigir que a escola saiba de antemão o que fique pesquisando sobre uma doença que é relativamente rara, né? A presença de tics não é uma coisa tão absurda, mas essa síndrome em específico é uma síndrome ainda pouco diagnosticada. Então eu acho que a gente não tem que ter esse orgulho de falar a escola tem que se virar e tem que saber. Não, nós temos que ir lá e orientar, e participar e explicar, né, o que é. Porque essa humildade que a gente tem que ter de ir lá, inclusive se for o caso, até topar um papo com os outros professores, esclarecer para as pessoas, dividir esses conteúdos onde nós mães estamos explicando, né, o que está acontecendo, é muito importante. Isso só vai trazer crescimento e a superação do capacitismo nessas instituições. E, bom, meu coração está pequenininho porque era isso que eu tinha para dividir com vocês. Que jornada, meus amigos. Eu acho que eu já posso chamar vocês assim de amigos, né? Eu tô muito feliz de você ter topado estar aqui comigo. Eu tô assim emocionada de ter tido tanta receptividade, de ter tido esse apoio, de receber os contatos de vocês por DM. Tem sido incrível. A sua participação me renova, me traz um ar. Então, assim, eu quero te agradecer por isso, te agradecer por ter confiado nesse conteúdo, ter confiado no meu desejo genuíno, que é te ajudar, que é te acompanhar, que é falar para você assim, você não tá sozinha, você não tá sozinho. Isso é uma coisa que eu queria muito ter ouvido e foi isso que me moveu durante todo esse processo, né, de realmente estar aqui para ser útil, para que aquilo que eu pesquisei possa ajudar alguém. Então, eu quero te agradecer por ter tido confiança nesse processo. Quero te perguntar o que você achou, como você está se sentindo agora, como você estava se sentindo no começo do curso e como você está se sentindo agora, né? Lá no comecinho, a gente fez uma análise, né? Como eu estou, como eu estou me sentindo, e agora eu quero te convidar a fazer essa mesma análise. Como você está, como você está se sentindo depois de toda essa jornada aqui junto comigo. Me manda um depoimento, um comentário, uma crítica, uma sugestão. Pode deixar aqui nos comentários, pode deixar na área de membros, pode me mandar uma DM. Eu vou adorar saber. Pode mandar áudio, vídeo, o que você quiser. Me manda suas dúvidas, suas sugestões. Eu quero muito que esse material esteja sempre sendo aprimorado. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Eu estou feliz, eu estou transbordando alegria e eu quero te convidar para continuar acompanhando e eu espero muito o seu feedback, tá? Eu espero que todo esse conhecimento ele vire uma realidade suave na sua família, que isso vá assentando aos poucos e vai trazendo uma transformação genuína, que o seu filho ele possa ter uma outra vida, uma vida completamente diferente das pessoas que tiveram síndrome de Tourette nas décadas que se passaram antes de nós. Eu quero que ele não enfrente os mesmos dilemas. Quero que ele tenha novos dilemas e novas questões para viver, porque essas que a gente abordou aqui vão ficar gradualmente no passado. Eu espero de coração
que a sua mentalidade, que a sua visão, que o seu olhar tenha mudado, né? Para muito melhor, né? Para que você possa propiciar esse ambiente de amor e de apoio para sua família. Um beijo e até a próxima.